Bom dia, né? Estamos aqui novamente junto com o professor Basotti para nós darmos continuidade, né, professor, a esse nosso estudo sobre parábolas, né? E hoje nós vamos falar sobre a parábola da figueira estéril, né? E também daquela figueira, né, professor, que Jesus amaldiçoou ela. Nós vamos ver por que isso, né? Porque todas as coisas têm um porquê, nós vamos estar falando isso, né? Então, para dar início, o professor Basotti vai estar lendo para nós a parábola que nós encontramos, né? Onde está, professor? Está em Lucas capítulo 13, se você tiver com a sua Bíblia, pode abrir, ou seu celular. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 6, é apenas do 6 ao 9. Diz assim: E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandará cortar. Pastor, antes que o senhor comece, eu percebi aqui que nós temos 3 elementos nessa parábola. O centro dela é a figueira, mas nós temos também a figura do, vou chamar de viticultor, né? Sim. E o dono da terra, que plantou a figueira. Então são 3 elementos aqui. Sim. Acho que a gente pode até começar pela figueira. Eu até, pastor, fiz um estudo sobre essa árvore, é uma árvore muito interessante. Aliás, eu me lembrei, eu estive em Israel, com uma excursão aqui da nossa igreja, e às vezes a gente estava caminhando e estava muito quente. E de repente tinha um pé de figueira, a gente entrava debaixo, era como se você entrasse num ar-condicionado, era muito gostoso, né? A sombra da figueira. Então é uma das boas recordações que eu tenho quando eu estive em Israel. Foi uma caravana liderada pelo saudoso pastor Nevair, né? Muitos irmãos ali já participaram dela. Então quando se fala em figueira, eu lembro de sombra. Mas quando eu li os textos ligados à figueira e ao povo de Israel, o que eu percebi é que na época a figueira estava muito ligada a alimento. Então, quer dizer, ela significa para eles alimento. Encontrei várias passagens. A figueira aparece pela primeira vez na Bíblia quando o povo está retornando do Egito para a terra prometida. Existe a descrição da terra, e lá pela primeira vez encontrei a palavra figueira. Eu posso até aqui, pastor, né? Encontrei 2 passagens, vou ler apenas uma delas, mas está em Números 13 e 23, né? E que fala então quando os espias entraram na terra e trouxeram alimentos, né? E junto veio, né, os figos. Diz assim lá em Números 13 e 23, né? E dali cortaram um ramo de vide, um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também romãs e 2 figos. Então a ideia que dá é que ela significa, ela é alimento, e ela está muito ligada à fartura. Geralmente em quadros na Bíblia que descreve fartura, onde aparece a uva, onde aparece o azeite de oliva, aparece também a figueira e o figo, que é o fruto. Então essa foi a ideia que ele ficou, a ideia de alimento. Há várias profecias falando que vai faltar a produção de figueira, quer dizer, ela é alimento, e quando falta está ligada à fome, né? Eu encontrei em Amós, né? E lá em Abacuque, até aquela passagem que todos conhecem, Abacuque 3, diz ainda que a figueira não floresça. Né? Então ele cita, né, a falta de alimento, né? Essa passagem que todos conhecem. Então o que me ficou é isso. Para mim o significado, significa a sombra, né? Eu até procurei uma passagem que Jesus estivesse debaixo da figueira com o discípulo, não encontrei, mas eu acredito, não está na Bíblia, que boa parte daquelas conversas que Jesus tinha com os discípulos era na sombra da figueira. A única citação que Jesus faz é lá em João 1,50, para ele falar de Natanael: eu te vi debaixo da figueira. Então, antes que o senhor comece, eu fiquei com a percepção que a figueira tem assim, um forte simbolismo de alimento para aquele povo. É isso, pastor? Não, tem, com certeza. Só para você ter uma ideia, né? A figueira, ela é uma árvore realmente assim, que ela chega a ter mais ou menos de 4 a 6 metros na sua altura. Mas eu achei interessante, por causa da sombra, ela chega a ter uma cobertura de 7 até 9 metros. Então você imagina uma árvore, né,
que tenha uns 4 a 6 metros de altura e uma cobertura de até quase 9 metros. Realmente produz muita sombra, né? E era um lugar interessante, que geralmente eles plantavam perto de um poço, né? Ou seja, sombra e água fresca. Né? Sombra e água fresca, né? Agora, realmente aqui nós vemos esses elementos, né? Esses personagens que você falou, bom, tem o dono ali do terreno, tem o que cuida da figueira, né? E a própria figueira, né? Então vamos procurar destrinchar isso, né, para poder entender o que essa parábola realmente ela tem a nos dizer, né? Nós lemos lá em Romanos, capítulo 15, verso 6, que fala assim, que tudo que foi escrito, outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Ou seja, tanto essa parábola, quanto o texto que nós vamos ver depois, sobre a figueira amaldiçoada lá por Jesus, ela tem um porquê, ela tem uma razão, não é uma coisa assim aleatória na Bíblia, né? Porque muitas vezes nós queremos fazer leituras seletivas da Bíblia. Isso aqui serve, isso aqui não serve. Até tem um pastor que fala assim, nós escrevemos o 5º Evangelho. No sentido assim, nós pegamos só as coisas boas dos 4 Evangelhos, né? E deixamos as outras coisas, né? Por exemplo, nós temos caixinha de bênção, né? Caixinha de promessa. Mas não tem caixinha de exortação. Não tem caixinha de exortação, não tem caixinha dos imperativos de Cristo. Não faça isso, perdoe os seus inimigos, ore pelos seus inimigos, enfim, ide pregar o evangelho. Quer dizer, não tem caixinha dos imperativos, né? Mas tem a caixinha de promessas. Não é que sejamos contra as promessas, gostamos das promessas e vivemos nas promessas de Deus, tá? Outra coisa é que toda a escritura ela é inspirada por Deus, toda ela, tá? Então nós temos que entender isso, né? Depois nós vamos, quando chegar na parte da outra figueira lá, nós vamos entrar nesse detalhe. Agora, a primeira coisa que nós queremos trazer aqui para vocês é o seguinte, aqui fala que, é interessante, 3 anos eu venho procurar fruto na figueira. Durante 3 anos ele vem procurar fruto na figueira e não encontra. Quer dizer, então vai para o 4º ano, certo? Ele vai para o 4º ano. Quer dizer, imagina um aluno que repete 1º ano, 2º ano, 3º ano, né? Então ele é o repetente de 4º ano, né? Então alguma coisa está errada com essa figueira, né? Pastor, eu li também algumas coisas sobre figueira, achei interessante o seguinte, na época cobrava-se um imposto sobre árvores que produziam frutos, e pelo que eu vi, se uma figueira não produzia, era uma coisa natural, você cortava, porque inclusive a figueira, ela era colocada, entendeu? Havia plantação de então a figueira dava uma sombra para quem estava trabalhando e tinha um alimento também, né? Então se ela não produzia, a ideia é que ela está ocupando espaço, certo, né? Está sugando até, então a ideia era essa, quer dizer, a atitude, pelo que eu entendi no contexto de eliminar a figueira, era uma coisa normal na época, né? Certo. Não, e até nós vamos dar uma olhada também num texto de Isaías. Só que Isaías ele vai falar sobre não figueira, mas também da videira, tá? Que é semelhante a essa história aqui, tá? Então vamos fazer a leitura ali no livro de Isaías, tá? No capítulo 5. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em outro outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lugar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não podia ter feito? E como, esperando que eu desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vós fareis saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derribarei a sua parede para que seja pisada, e tornarei em deserto. Não será podada, nem cevada, mas crescerão nela sarças e espinheiros. E às nuvens darei ordem para que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá
são a planta das suas delícias, e esperou que exercessem juízo. Eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Então, você vê assim, né, se a gente comparar essas duas histórias, tanto de Isaías quanto aqui no Evangelho de Lucas, nós vemos que essa figueira também está se relacionada com a história de Israel, com o povo de Israel. Né? E o que me chama a atenção, eu vou novamente aqui, 3 anos. 3 anos. Né? Então, segundo alguns estudos que trabalham com tipologia, professor Basotti, diz que isso aí significaria 3 começos. Né? Nós temos um começo com Adão e Eva, eles reprovaram, não deu fruto, né? Nas atitudes, enfim. Depois um novo começo com Noé, né? Com Noé. E aí então, depois um novo começo com Abraão. Abraão e a promessa. 3, Gênesis capítulo 12, começa a promessa. 3 começos. Né? Agora, mesmo assim, não houve. Agora, vamos dizer assim que nós estamos no 4º ano, que é a época da graça, a época de Jesus. Amém. Esse é um novo começo. Por isso que Paulo fala que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Né? Então, Deus foi fazendo os começos. Né? Agora, nós estamos no tempo derradeiro. Porque nesse 4º ano, se não der fruto, no 5º ano é cortado. Né? E aqui nós vemos, né, o interessante é que o número 4, né, na Bíblia é representado pelo mundo. Nós temos lá norte, sul, leste, oeste, os 4 pontos. Né? Nós temos 4 estações, enfim, representaria o mundo. E esse 3 representa vamos dizer assim, a intensificação de Deus através da intensidade, né? Através da Trindade excelsa, trabalhando no coração humano. E aí que nós comentamos, qual que é a nossa resposta a essa ação de Deus? Então, o que nós estamos respondendo? Né? E aí, fala assim de produzir fruto, né? Produzir fruto. Muitas vezes, professor, as pessoas pensam, o que é fruto? Né? Nós havíamos comentado sobre isso, né? Então, só para se ter uma ideia, né? Eu estava preparando um material ali e fala mais ou menos 200 ou 300 versículos bíblicos que falam sobre fruto. Né? Então, fruto que leva para a santificação. Né? Então, muitas vezes nós entendemos fruto apenas como ganhar vidas para Cristo. Mas não só. Fruto de santificação. Por exemplo, lá de Isaías fala assim, fruto de justiça. Israel, quer dizer, teria que ser essa sombra grande, né, para trazer os povos, né, para que eles tivessem um oásis, vamos dizer assim, naquele momento, pudesse ter alimento, né, porque a figueira também ela vai produzir o fruto, a flor e folhas, enfim, né. Mas imagine, né, no caso aqui, ele foi buscar o fruto, né, o proprietário da terra vai lá buscar o fruto, ou seja, porque é esperado que se colha, né, o que se planta, colhe. Né. Agora, ele plantou, e é interessante, foi cuidado, não foi assim, plantou, jogou a semente lá e depois de um tempo foi lá esperar ter o fruto. Essa era uma figueira que foi cuidada. A vinha lá também foi cuidada. Ou seja, Deus é um Deus que cuida, né, e Ele faz, Ele não espera, vamos dizer assim, Ele não precisa que nós o amemos para que Ele seja Deus, mas Ele espera que nós o amemos. Deus espera que nós venhamos a responder de maneira positiva a Ele. Então, nesses 3 começos aqui, vem uma atitude, digamos assim, o homem tentando, talvez seja a religião, o homem tentando. E agora, então, Deus fala assim, bom, o homem tentou, não conseguiu, então eu vou ajudá-lo. Ele toma a forma humana, ele vem, além de ser a forma humana, ele toma a forma de servo, ele se esvazia a si mesmo, ou seja, ele vem trazendo tudo aquilo que é da natureza do próprio Deus, para que nós tenhamos essa natureza e possamos produzir o fruto. Frutos dignos de arrependimento,
fruto dos lábios que confessam o seu nome. Enfim, várias coisas que seriam frutos, que seriam assim, características de Deus em nós. Então, como que você vai frutificar? Quando você tiver características de Deus em você. Você vai amar o próximo, você vai ter boas ações, inspiradas pelo amor, de um coração regenerado. Enfim, você não vai ser uma pessoa almática, ou seja, se deixar levar, você vai ser guiado, dirigido pelo Espírito Santo, Porque nós temos duas expressões, professor, que parecem ser parecidas, mas tem uma diferença enorme, que é um andarilho e um peregrino. Saberia a diferença? No andarilho acho que não tem, vai para qualquer lugar. O peregrino tem um foco. Um foco. Perfeito, professor, é isso mesmo. Agora, nós como povo de Deus, nós somos andarilhos ou peregrinos? Nós somos peregrinos. Deveríamos ser peregrinos. Porque nosso objetivo é ir para a cidade celestial, é estar na presença do Senhor. Mas muitas vezes, nós somos uma figueira que não dá fruto, no sentido de que nós ficamos perambulando por aí, mas sem documento. Perdemos o rumo da coisa. Perdemos o senso. Então, tanto faz ir para lá, ir para cá, entendeu? Agora, o peregrino não. Ele pode talvez dar uma parada aqui, digamos assim, o objetivo dele, vamos dizer assim, é ir para Foz do Iguaçu, por exemplo, sai daqui e tal. Ele pode dar uma parada em Campo Mourão, ele pode ficar um tempo em Campo Mourão, mas ele sabe que o destino dele é Foz do Iguaçu. Ele pode dar uma parada lá em Cordélio, mas ele sabe que o destino dele lá. Então não importa as paradas que nós vamos dar. Quando o povo saiu lá do Egito, indo para a Terra Prometida, teve mais ou menos 33 paradas. Mas o objetivo era a Terra Prometida. Pastor, quando o senhor falava isso, o senhor só deu bons exemplos. Eu me lembrei de um mau exemplo. Eu sempre... Sempre tem um lado mal da coisa. O senhor concorda comigo, mas eu vejo em Judas Iscarió, isso tudo que o senhor falou, aparentemente ele deu fruto, veja bem, ele conseguiu ser o tesoureiro da turma, cargo de confiança. Cara bom. Ele tinha sangue frio, quando Jesus falou que havia um traidor lá, se Jesus revelasse ele, o Pedro ia já, com certeza, ali, pegar ele ali na hora. Sim. Então, quer dizer, ele tem, quando Jesus manda os 70, ele estava junto, ele deve ter expulsado demônios, deve ter pregado o evangelho. Então, ele foi um sucesso, mas... Eu vejo assim, como não tinha de Judas Iscarió, ele não tinha o fruto do Espírito. E lá no final ele acabou revelando aquilo que é realmente a natureza, Então eu vejo, não sei se o pastor concorda comigo, Judas seria um exemplo de alguém que aparentou ser um bom cristão, mas no coração dele era outra coisa. Vamos dizer, em parte a ideia está certa, em parte, professor, porque assim, vamos colocar assim, Judas, vamos dizer assim, é como Gálatas, começastes no Espírito, terminaste na carne. Ele começou dando fogo. Gálatas insensatos, então, o que vos fascinou, Parece que vocês ficaram hipnotizados, diante de alguma coisa, porque vocês estavam indo bem, entendeu? Até Paulo fala assim para os Gálatas, vocês estavam indo bem, quer dizer, Judas começou bem. Até num estudo ali do pastor Ismael, lá da igreja de Foz do Iguaçu, na escola dominical, eles estão estudando sobre os apóstolos, ele fala o seguinte, que se você analisar assim, o Judas era o que tinha o melhor currículo. O melhor currículo era dele, entendeu? Vamos dizer assim, se fosse numa agência de emprego, ele era empregado na hora, porque Pedro era semi-analfabeto e tal, mas Judas não tinha um grande currículo. Mas eu creio que o problema de Judas é isso, talvez naquele texto lá de Apocalipse. Lembra de onde caíste e volta ao teu primeiro amor. Ele perdeu a igreja de Éfeso. Ele perdeu o primeiro amor. Capítulo 3 de Éfeso. Isso, ele perdeu o primeiro amor. Ele perdeu o brilho nos olhos. Quer dizer então que Judas era peregrino e passou para andarilho, é isso, pastor? Isso, ele perdeu o foco, ele se tornou um andarilho. Por quê? Porque ele, no final, se a gente analisar ali, ele falou assim, ele esperava que Jesus fosse um revolucionário, que iria fazer
uma revolução, trazer o apogeu novamente, né, de Israel. E quem sabe até ele teria um cargo público ali, né? Seria um dos primeiros ministros. Seria o tesoureiro. Seria o tesoureiro da nação. Né? Enfim, né? Então isso frustrou ele. Né? Frustra. Né? Porque quando a gente pensa assim, Basotti, que assim, tem um ditado que diz assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Você já ouviu esse ditado? Muito bom, é melhor você ouvir do que ser surdo, tá? Mas na verdade, para nós, o melhor de Deus já veio. Quem que é o melhor de Deus para nós? Jesus. Né? Paulo fala que nós temos um tesouro. Né? Então, essa insatisfação de que existe uma coisa melhor, porque assim, Deus não nos deu tudo, você acha que Deus vai esconder alguma coisa de nós? Não. Se Ele não poupou nem o próprio Filho, né? Mas algumas pessoas pensam assim, que Deus tem algo assim, sabe, uma carta na manga, que vai, entendeu, vai fazer uma coisa totalmente diferente. Não, Ele já fez o melhor. Né? Agora, quando eu perco isso de foco, como no caso Adão e Eva, o que eles dizem? Olha, coma desse fruto aqui que vai ser bom e tal. Não foi bem assim que Deus disse e tal. E aí o que dizer? Deixou de ser o peregrino para ser um andarilho. Né? E todas as vezes, né, que a pessoa ela parte por esse caminho, né, ela se torna uma figueira infrutífera. Né? Mas Deus está nos dando uma chance. Nós estamos na época da chance. Nós temos uma grande chance, porque não só temos a chance de produzirmos frutos, mas o próprio Espírito do Senhor trabalha dentro do nosso coração para nos ajudar. Né? Tanto é que você até citou, ali fala assim, o fruto do Espírito. Ou seja, é uma ação de Deus em nós, através de nós, para produzir coisas boas. Né? Porque se nós temos duas forças, né? Paulo fala, se não tiver o fruto do Espírito, tem fruto da carne. Um ou outro. Né? Então, nós precisamos ser uma fonte nova, renovada, como diz Tiago, porque de uma mesma fonte não pode sair água boa e água amarga. Imagina assim, você está lá na sua casa, né? Naquela mansão que você mora. Né? O professor Basotti tem uma mansão. Né? Aí imagine, você está lá, vai abrir a torneira da pia, lá, você vai lavar a louça para sua esposa. Você abriu a torneira, saiu água, mansão, você vai continuar. Saiu água suja, saiu água suja. Né? É que você é humilde, você tem a mansão, mas você é humilde. Saiu água suja. Né? Aí você fala, mas daqui a pouco você sai água limpa. E assim vai, né? Não, você vai falar, tem algum problema. Você vai ligar para alguém e falar, verifica a caixa d'água, verifica alguma coisa, que tem alguma coisa errada. Né? Não pode ser água suja e água limpa. Isso. Entendeu? Alguma coisa está causando isso. Né? E a vida cristã é assim. Né? Nós temos que ser essa figueira representada pelo Senhor. Ele plantou, Ele cuida. Quer dizer, então nós temos que ter uma resposta para Deus. Qual resposta nós estamos dando para Deus? Deus já fez tudo. Deus nos amou, Deus enviou Jesus, Deus enviou o Espírito Santo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, fazemos parte da igreja e tal. E aí nós ficamos de braços cruzados. Tá? Aí, pastor, eu vi nesse indivíduo que o viticultor que planta a uva, eu vejo assim, até um ciclo de graça, porque na verdade o dono da terra chegou, ele falou, olha, quem plantou a figueira não foi ele, foi o dono da terra. Falou, o senhor que plantou, o senhor que é o dono da terra, só fala, o senhor quer que essa figueira aí? É o que seria natural uma pessoa fazer, faz 3 anos, mas ele intercede pela figueira que não vale nada, aquela figueira está há 3 anos, quer dizer, mas ele intercede por ela, né? Mas não, vamos dar mais uma chance, vamos esperar mais um ano. Né? Porque como a produção é anual, né, pastor, eu aprendi também isso, né? Que nós temos 2 produções de figos. Uma que acontece em junho, que no Hemisfério Norte, junho começa o verão, que é a primeira, que é aquela em que o indivíduo vai lá e pega a frutinha e come, né? E uma segunda produção, que é no final do verão, que é em agosto. E essa é armazenada, guardada como alimento para longos períodos. Sim. Né? Inclusive, eu vi lá que eles fazem
cristalizada, fazem torta. Eu preciso voltar a Israel para confirmar isso, eu estou na dúvida. Eu preciso voltar lá para saber se tem muitas essa torta de fígado, eles querem com amêndoa. Eu acho que, eu não sei se é verdade, eu vou ter que ir lá, porque eu acho que essas coisas a gente tem que ir em loco para conferir. Experimentar, né? Mas eu acho que a ideia que me fica é esta, então, pastor, que esse indivíduo que trabalha na vinha, ele representa muito a graça, a misericórdia. Fala, não, que a figueira não vale nada, cai entre nós. Sim, sim. Mas aí é a figura do próprio Jesus, professor. Jesus que intercede por nós. Pai, né? Até na morte de Jesus na cruz, Pai, não imputes sobre eles esse pecado. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Né? Mas é interessante, nessa oração de Jesus, ele fala assim, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas eu estou morrendo na cruz porque eu sei o que eu estou fazendo, porque eu estou morrendo para que eles possam ter vida e vida com abundância. Tá? Então, seria essa ideia aqui, professor, da figueira. Há uma intercessão pela figueira. Há uma intercessão. Jesus está à destra do Pai e intercede por nós, para que nós sejamos uma igreja frutífera em todas as áreas. Uma igreja, por exemplo, quando lá na carta de João fala para Gaio, né, numa das cartas de João, acho que é na terceira carta lá, ele falou, Gaio, eu espero que você prospere tão bem quanto a tua alma. Que a tua alma prospere, que você prospere, você tenha saúde física, espiritual, mental, enfim, todas as áreas da sua vida. Né? Hoje, muitas vezes, nós vemos uma igreja assim, ou espiritualizamos demais, né? Ou tratamos ela como um clube social. Né? Ah, não, eu vou lá de vez em quando, e coisa, como da parábola da vez passada, né, que nós estudamos, ali dos terrenos. A pessoa vai na igreja, vai fazer oração, vai ler a Bíblia, mas mais ou menos. Não tem aquela alegria, entendeu? Como a gente falou assim, perdeu o brilho nos olhos, perdeu o coração aquecido, perdeu isso. Sabe, pastor, uma coisa que eu acho interessante nessa parábola é que ela não tem um fechamento, quer dizer, o plantador, o viticultor, ele pede um tempo extra, a impressão que dá é que a figueira recebe mais um ano, mas você não tem o fechamento da parábola, quer dizer, o que aconteceu depois? Será que ela produziu fruto ou não? E aí eu fico pensando em quem está nos assistindo, você que está nos assistindo aí. Você é a figueira. Deus está dando para você um tempo a mais. A questão agora é como você vai usar esse tempo. Ainda bem que não teve fechamento, professor. Senão a gente já teria voltado e aí como é que ficaria? Né? Você está na repescagem, né? Não, até tem um cântico que eu gosto muito, né, que o autor ele vai colocando, né, assim, justamente isso da volta de Cristo e tal. E aí então ele fala assim, uma parte do cântico diz assim, ele mesmo fala assim, né, mas como se Jesus estivesse perguntando, o que será que eu fiz com a minha vida? O que será que eu fiz com a minha vida? Ele vai perguntar ao me ver. Porque assim, eu te dou um presente. É brincadeira, não vou te dar nada não. É só, né? Eu te dou um presente. Mas aí, digamos, aí um dia eu vou lá na sua mansão, na sua casa e tal, num churrasco lá, e aí o que acontece? Eu vejo que aquele presente que eu te dei está lá encostado, jogado num canto. Jogado num canto. O que você acha que vai ser a minha atitude? Talvez eu não fale nada, mas interiormente você acha que eu fico alegre ou vou ficar triste? É chato, pastor. É chato, né? Imagine ao contrário, né? Você me deu um presente, você chega em casa lá, por exemplo, o livro que você me deu, muito bom livro, né? O professor Basotti escreveu sobre o Wesley ali, os 365 dias, né? Com John Wesley. Se você quiser, é um bom livro, um bom devocional, ele tem muita substância, é um livro assim que exige um pouco, né, você pensar, refletir, né? Mas está na Amazon.com. Amazon.com. Está na Amazon.com por Basotti, John Wesley. Isso, mas é um livro bom. Mas imagine, você me deu o livro e aí você chega em casa, eu estou... Não, o senhor chegou num sebo. Encontra que eu dei com a sua dedicatória ao meu amigo. Aí vai ficar pior. Aí ficou feio, né? Eu falo assim, puxa, eu dei para o pastor veio e vendeu. Né? Então, é isso, Deus está nos dando uma segunda chance. Sempre, todo dia é uma nova oportunidade que nós temos de sermos bênçãos e abençoadores do povo de Deus.
Pastor, o senhor falou, eu achei muito bacana, a questão da oportunidade. Certo. Eu até brinquei, falei que são os nossos ouvintes, mas é para nós também. Assim, Aham. Nós estamos vivendo essa oportunidade, Aham. esse período da graça maravilhoso. Mas, enquanto o senhor falava aqui, eu me lembrei de uma outra passagem, que está lá em Marcos capítulo 11. E a impressão que me dá aqui é que Jesus agora mudou. Eu tenho a impressão que ele faltou de bom humor naquele dia, pastor, porque aqui ele deu 3 anos nessa que nós acabamos de ver essa parábola. Aí quando você chega aqui, eu vou até ler, aqui depois eu vou comentar. Está lá, Evangelho de Marcos, está no capítulo 11, dos versículos 12 a 14. Diz assim: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figo. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Vou pular para o 20 agora. Diz assim: E eles, passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus respondendo, e aí Jesus começa a falar. Mas então, pastor, veja bem, eu não entendi bem essa história. Lá na parábola ele dá um ano extra para uma figueira que já estava 3 anos sem produzir fruto. Agora que ele passou, não tinha fruto e já secou a figueira. Eu não sei, dá a impressão aqui, assim que Jesus tratou de uma forma diferente as 2 figueiras. Parece que ele foi muito bonzinho lá, até demais para a primeira, que não produzia fruto, agora chegou aqui, né? Aliás, eu acho bacana no seguinte sentido, quer dizer, eu vejo aqui nessa passagem o Jesus homem sente fome. E o Deus que tem o domínio sobre a natureza, que é capaz também, né, de secar uma figueira. Então, é as 2 faces de Jesus aqui. Mas a impressão que me dá, pastor, talvez eu esteja sendo um pouco até herético, mas é que Jesus foi muito duro com essa figueira. Eu falava, Jesus, mas parece que aquela passagem, o que aconteceu lá? Então, pastor, você poderia me ajudar a entender essa passagem aqui? Uma das coisas que a gente muitas vezes tem que compreender, professor, que Deus, assim, em alguns momentos Deus é duro, né? Como a gente comentou já, que Romanos fala que tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, né? Ele está, de certa forma, trazendo uma lição, e é uma lição radical, né, para os discípulos, porque ele está para partir, ele está para logo ir para a cruz, tal, deixar os discípulos, dando continuidade à missão. Só uma parte, pastor. Eu estive lendo também que essa passagem da figueira amaldiçoada vem lá, ele entra em Jerusalém, no domingo de Ramos, né? Então, esse episódio aconteceu na última semana dele. Então, ele estava bem perto mesmo. Então precisava, como, né, você como professor, né, você está vendo que está chegando, né, ali o final do ano, e aí você tem que trabalhar com os seus alunos, gente, vamos acelerar os trabalhos. Falta 3 dias para a prova. 3 dias para a prova, 3 dias para entregar o trabalho e tal. Você então procura dar para eles uma motivação, um incentivo, né? Então essa questão, primeiro assim, nós temos que entender o caráter de Jesus. Ele não faz algo que seja contrário à sua essência, né? Deus é amor, então Jesus é amor. Só que esse amor é um amor radical, é um amor exigente, né? Até tem um grupo, né, dos alcoólicos anônimos que é o amor exigente, é o amor que exige para que haja uma mudança, uma transformação. E até alguns autores dizem assim, se não é um amor exigente, não é amor, porque o amor não é permissivo, né? O amor ele exige, né, uma transformação, né? Ou pela própria essência, né? Porque o amor, vamos entender o amor como uma semente, né? Então, se você joga a semente, plantou a semente, se espera que ela possa produzir algo, né? Então, primeira coisa, não é contrário à natureza de Jesus, né? Um outro episódio também, a gente pode ver lá, quando ele virou a mesa dos cambistas, pegou o chicote, né? Ah, mas Jesus é mau. Não, ele está sendo, olha, vocês transformaram a casa do pai em um covil, né, de ladrões e salteadores. Nesse ponto, então, você fala, está uma semana, ele vai para a cruz, vai aos céus, quer dizer, embora depois ele ficou aí um período lá
ainda aparecendo e tal, mas, quer dizer, a brevidade da coisa. Isso. Né? É como lá no Antigo Testamento. Deus tirou o povo do Egito e ele precisava que aquele povo o levasse a sério. Né? Tanto é que você fala assim, mas espera um pouco, Deus tirou do Egito, mas depois veio serpentes para morder o povo ali, veio a terra que se abriu e engoliu ali pessoas que morreram nisso, morreram naquilo, né? Porque imagina assim, Deus está formando uma nação, formando um povo, né? Então Deus falou, não, gente, o negócio é sério, né? Ou seja, então Jesus está dizendo para os discípulos aqui, a lição que nós aprendemos aqui, olha, o negócio é sério. Pastor, o senhor está defendendo Jesus? Sim. E eu vou aqui então. Eu vou ser advogado do diabo, eu sou advogado de Jesus. Então, como advogado do diabo, existe um termo que eu não sou advogado, que a gente chama de agravante. Certo. Quer dizer, houve um crime e um agravante. Então, veja bem, o próprio Marcos comenta aqui, olha, porque não era tempo de figos. Então, veja bem, o que eu verifiquei é o seguinte, aí eu fiquei interessado nas questões que não era tempo, né? Eu vejo, coitado da figueira, estava lá. Pô, mas nem era tempo de dar figo. Inclusive, eu andei lendo. Provavelmente essa passagem da figueira aconteceu aí final de março, começo de abril, Sim. Que era a Semana Santa que a gente comemora quando Jesus vai morrer. Né? E eu vi também que as figueiras começavam a dar frutos em junho, que era o início do verão, né? Que era a primeira safra. E nessa primeira safra era aquele fruto que você podia pegar e comer, esse que Jesus queria. Sim. Né? Então, quer dizer, ficava cheio de folhas, né? E junto com as folhas, simultaneamente vinham os frutos. Né? Mas veja bem, não era a época, pastor, do fruto ainda, porque ainda faltava 3 meses. Quem sabe Jesus falou, deixa eu comer uma frutinha, assim, agora que ele falou, não tem mais, porque daí um dia ele já ia voltar. Né? Então, quer dizer, é um agravante, quer dizer, além da coitada da figueira estar lá, ele chegou, ainda não era tempo dela dar fruto, pastor. Né? Certo. Quer dizer, tem a primeira safra, que seria essa de junho, e depois tem a de agosto, que eu li também, que é a segunda, né? Que é aquela então que é armazenada, né? Que é o alimento para o ano todo para eles. Mas então tem um agravante aqui, eu falei que eu estava mal-humorado, comecei assim, e ainda não era tempo. Eu falei, espera um pouquinho aí, o que aconteceu aí, pastor? Agravante. Tá. Continua a defesa. Tem um autor chamado Edwin Lutzer, que ele tem um livro que é interessante. O título do livro é assim, Certo, mas Errado. Você está certo no que você está colocando, mas está errado na essência dela. Né? Porque quando você olha aqui, a primeira coisa, quando Jesus tem uma visão, ele olha, né, e vê a figueira toda cheia de folha. Vamos dizer assim, seria quase impossível, quer dizer, se tem folha, tem que ter fruto. Vou dizer, a probabilidade é 99% de ter fruto. Então Jesus olhou ali, é uma figueira, e ele falou, tem folha, então tem algum fruto, eu vou lá procurar. Quer dizer, ele estava com fome. Ele estava com fome. Por quê? Porque assim, vamos dizer assim, na verdade assim, fruto e folha, elas vêm quase no mesmo momento. Né? Ela vem no mesmo momento. Né? Então, quer dizer, Jesus ele vai ali, aí onde vamos aprender a lição. O que Jesus quer colocar para nós aqui? Né? Literalmente. O que ele quer colocar para nós? Então nós vamos analisar, mas o que essas folhas representam? Porque se tem a folha... Tem que ter fruto. Tem que ter fruto. Nessa árvore assim. Tem que ter fruto. Tem folha, tem que ter fruto. Pastor, eu estou imaginando assim, Jesus chega, tem várias figueiras, estou imaginando. Então todas sequinhas. Aí lá no meio tem uma lá que está florida, quer dizer, ele deve ter olhado para aquela e aquela estava fora do padrão, porque não era a época, o texto fala não era a época. Então estava tudo... De repente tinha uma florida no meio lá. Então aí já começa a pensar o seguinte, pastor. Quando você vê florir com folhas, a expectativa é que você então vai ter fruto lá. Então eu acho que aí é que começa o problema. Quer dizer, aí já começa a perceber um problema da figueira. Ela está gerando uma expectativa que vai dar fruto. Certo. Então, quer dizer, ela gerou uma aparência. Né? Então, cria-se a expectativa. E aí então Jesus vai lá com uma convicção de que haveria fruto ali. Não tem, então aí ele fala, não nasça mais fruto de ti. E ela seca. Mateus fala que seca instantaneamente. Né? Falou, né? Marcos já coloca no dia seguinte. Né?
Alguém pode falar, mas tem uma contradição aí. Primeiro nós temos que entender, né, que houve um período, talvez de 30 anos, né, para escrever isso aí, né? Muitas vezes a gente não lembra nem que comeu no almoço, tomando café da manhã, né, os caras depois de 30 anos, né? Então é isso que nós temos que entender. A essência... A essência que ele secou a figueira. Que ele secou a figueira e o que ele queria ensinar para os discípulos. Isso. Não podemos ter uma vida de aparência. Nós temos aquilo que nós vivemos e aquilo que nós falamos tem que estar em coerência, tem que estar sintonizado. Né? Tem aquele Ralph Emerson, né? Ele tem uma frase que é interessante, ele fala assim: aquilo que você fala tão alto que eu não consigo escutar as tuas palavras. Muito bonito. Né? Então, quer dizer, aquilo que cartas vivas, Paulo fala em cartas vivas. Então, vocês são cartas vivas. E é isso que Jesus está dizendo para os discípulos: olha, eu estou indo, a missão é para vocês, mas vocês não podem ter uma aparência de religiosidade. Vocês têm que ter uma essência de Deus na vida de vocês. Por quê? Porque o cristianismo, ele é mais do que uma religião. Porque é um envolvimento com a pessoa de Jesus. Né? É muito mais do que uma religião. É Cristo vivendo. É um relacionamento profundo. É Cristo vivendo em nós. Né? Agora, a religião, muitas vezes, são dogmas. Né? Então, o que Jesus está falando assim, por exemplo, o que é essa figueira que representa? Jesus está colocando assim, em relação à liderança religiosa de Israel. Porque o problema de Jesus nunca foi com prostituta, nunca foi com pecador, mas foi com religiosos. E foram os religiosos que crucificaram Jesus. Jesus, as pessoas precederão até os religiosos, ele fala isso. Sim, com certeza. Porque o problema do religioso, ele é autossuficiente. É um espírito diabólico. Porque eu subirei, eu serei, eu farei, entendeu? O ego inflado. Né? O ego inflado. Né? E é interessante, quando a pessoa tem o ego inflado, né, tal, e aí isso produz muitas dores no coração humano. Né? Então Jesus está falando assim, olha, vocês têm que ser uma liderança de vida, não uma liderança religiosa que vai impor fardos pesados nas costas das pessoas que nem vocês mesmos levam. Pastor, eu estou chegando à conclusão aqui, agora estou entendendo melhor a diferença. Na verdade, existe uma coisa que é pior que não dar frutos. É aparentar dar frutos. Aparentar dar frutos. É pior ainda, é melhor não dar do que aparentar dar, porque aí gera uma expectativa. Sim. E essa expectativa gera frustração. Com certeza. Então, eu acho que essa é uma lição que fica para nós realmente. Estamos dando frutos ou estamos aparentando dar frutos? Essa é uma questão. Não, porque assim, hoje, né, quando a gente olha, né, hoje nem tanto, porque hoje está, me desculpe, mas está tão as coisas atrapalhadas aí na questão, a igreja perdeu a sua essência. Né? Até Martin Luther King, né, Jr., ele dizia assim que a igreja não é serva do mundo, a igreja não está aqui para servir o mundo, está para que a igreja está aqui para ser consciência desse mundo, entendeu? Para ser o sal, né? Para dar um tempero, um sabor, né, para o mundo. Né? E aí a igreja perdeu essa essência. Né? Então Jesus está dizendo para eles assim, olha, vocês têm que ter um diferencial na vida de vocês. Tá? E esse diferencial, primeiro, vamos pegar a ideia da videira. Tem videira, oliveira, figueira, né? Então, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Que representa também tipos de pessoas, né? Mas Jesus ele fala assim, na videira, não tem videira de 5 metros de altura. Porque a videira é tudo, né, na horizontal. Ela vai esticando, né, os ramos ali, enfim. Né? Ou seja, na vida da igreja ninguém sobressai ninguém. Nós somos todos irmãos. Né? Eu posso ter o ministério pastoral, mas você tem o ministério de ensino na escola dominical, o outro ministério do louvor, o outro ministério da intercessão. Quer dizer, nós estamos no mesmo nível. Né? E isso tem que se expressar, né? O mundo conhecereis que sois meus discípulos quando houver amor de uns para com os outros. Né? Então, quando não há amor, nós somos uma figueira que tem folha, né? Porque, só para você ter ideia, né? Quando eu estava fazendo esse estudo, Gandhi,
né, Gandhi, o líder indiano lá, da não violência, né, ele pregava a não violência, ele foi visitar uma igreja na época, né? Então, a ideia, você imagina assim, em 1960 e pouco, um pouco mais, talvez, né, do que isso, mas ele fala assim, olha o que ele disse sobre essa igreja. Não me pareceu que a congregação fosse particularmente religiosa. Não era uma reunião de gente devota. Parecia ser um grupo de pessoas frívolas que assistiam à igreja para distrair-se e para cumprir um costume. Olha a descrição de Gandhi. A percepção. Ele foi lá na África do Sul, lá, né, tal, e aí ele vai visitar uma igreja, né, e ele fala assim, não me parece que eu estava vendo um grupo de pessoas devotas. Quer dizer, em outras palavras, ele falou assim, não há uma diferença entre as pessoas que estão aqui na igreja e as pessoas que estão, como nós utilizamos na expressão, no mundo. No mundo, né? Qual que é a conclusão de Gandhi? E aí é sério, professor. Gandhi falou assim, não havia nada no cristianismo que ele não possuísse. Ou seja, se isso é cristianismo, o que eu tenho não faz falta. Esse tipo de cristianismo não faz falta. E aí então, ele chega a falar assim, numa frase, que é até uma frase famosa, ele fala para os ingleses, né? O vosso Cristo eu quero, não o vosso cristianismo. Isso mesmo. Né? Ou seja, a forma que vocês estão vivendo. Então, quando a gente olha para essa figueira, primeiro, Jesus não foi duro. Porque ele... Vai, pastor, uma parte aí. Eu retiro todas as acusações feitas a Jesus, retiro todas. Certo. Então, porque Jesus, e ele está querendo ensinar essa lição para os discípulos. E é uma coisa rápida. Né? Ele falou assim, eu tenho pouco tempo. Porque imagine, Jesus teve 3 anos para pegar pessoas, homens, e teve discípulas também, mulheres, homens e mulheres, para formar uma igreja viva, uma coisa que fosse totalmente diferente de todas as religiões. Até naquele texto de Isaías 64:4, né? Isaías, quando ele tem uma visão de Deus, uma percepção grande de Deus, ele fala assim, nunca se ouviu na história, né, um Deus como este, que trabalha por nós. Porque todas as divindades, professor, o senhor bem sabe, as divindades você tinha que fazer coisas para elas. Você tinha que carregar, tinha que trazer coisas, oferendas e tal. De repente vem um Deus gracioso e fala assim, não, eu venho trazer vida com abundância, eu vou trabalhar para vocês, eu vou estar com vocês, tal. Quer dizer, isso já começa lá em Gênesis, né? Quando Adão e Eva caem, não é eles que vão correr pedir perdão para Deus, Deus falando, onde estás? Né? Sim, Deus vai ele vai puxar a conversa. Com Caim a mesma coisa. Onde está teu irmão? Quer dizer, ele está puxando o Caim mal do cara, eu sei não, está meu irmão, sou tutor dele. Então, quer dizer, eu vejo assim, nas religiões, quer dizer, você pega lá o índio lá, ele acende lá, faz aquele ritual todo, porque tem relâmpagos, trovões, ele quer aplacar a ira dos deuses. Dizer, é o homem procurando a Deus, né? É o religar, ele quer religar e fazer as pazes. Né? Na mitologia grega, lá os deuses gregos, a história é a mesma. Agora, dentro do cristianismo não, quer dizer, é Deus sempre que ele toma a iniciativa. Né? E a última, a grande iniciativa que ele... Afinal é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa foi a última tacada e a principal. Sim, com certeza. Então, o melhor de Deus já veio. Já veio, é verdade. Que é Jesus. Que é Jesus. O melhor de Deus já veio. Pastor, então, eu vou falar aqui a ideia que me ficou desta parábola, então. Nós temos um Deus misericordioso. Nós muitas vezes somos figueiras que não está dando fruto, Deus está investindo em nós. E nós estamos aqui improdutivos. Mas Deus está sempre nos dando, pela sua graça, Ele está dando um tempo. E eu entendo que esse tempo vai ser até a nossa morte ou até a volta de Jesus. É o tempo que eu estou vivendo agora. É o tempo da graça. Ou seja, é um tempo em que Deus está pesando. Se nós não estamos dando fruto, nós temos que dar fruto. Então, o nosso desafio como cristão é dar fruto. Você falou lá, a busca da santificação e outras
ou coisas mais que nós devemos fazer. Não é Certo. apenas obras, né? Sim, É todo sim. o conjunto. Com certeza. E aí, agora indo para aquela passagem da figueira que foi amaldiçoada, né? Eu agora passo a entender de uma maneira diferente. Então, Jesus não estava mal-humorado. Sim. Ele tinha tomado café na casa do Lázaro, lá ele já perdeu o café lá, né? Mas ele estava também nos dando uma lição também, né? Que quando ele fala em que nós devemos produzir frutos, não é aparentar dar frutos. Sim. E aí está a conclusão que eu chego a essa. Nós temos que, como cristãos, estarmos empenhados hoje em darmos fruto, enquanto temos esse tempo que Deus está nos dando, né? E nunca cometeu o erro que aquela figueira cometeu, que é apenas aparentar dar frutos. Sim. Então eu vejo, isso é o que eu aprendo hoje aqui, pastor, com o senhor. Com certeza, né? A gente vê, né, Basalto, vamos encerrando, né, nosso estudo de hoje, no sentido assim, realmente nós não podemos ser hipócritas, né? Isso. Os hipócritas, na época grega lá, tal, usavam aquelas máscaras, né, seriam os atores, né? Hoje, infelizmente, muitas vezes nós temos uma caricatura de igreja, né? Até Machado de Assis, acho que é Machado, que ele fala que tem dois Brasil, o real e o que é mais voltado para a elite, enfim, né? O real e aquilo que muitas vezes nos fazem querer crer que é, né? E na igreja muitas vezes nós entendemos isso, né? Até domingo nós comentamos sobre isso, né? Existe uma igreja real e uma igreja religiosa. Existe uma estrutura e existe realmente um povo, né? Tanto é que Deus vem buscar o povo dele. Quando ele voltar, a segunda vinda de Cristo vai ser para levar a igreja corpo vivo. E não A igreja real. A igreja real, e não estrutura, né? Mas muitas vezes nós estamos como a figueira ou o povo de Israel, que muitas vezes amavam mais as estruturas do que realmente pessoas. Pessoas são mais importantes, né? Então nós precisamos conhecer, né? Ter esse conhecimento, né? Eu só quero, né, para encerrar aqui, uma frase, né, que eu gosto muito, de Santo Inácio. Santo Inácio, ele fala assim: é preciso entender o espírito do tempo que vivemos, não para segui-lo, mas para evitá-lo, né? Então, se nós conhecermos o espírito deste tempo, né, nós não vamos entrar no esquema do mundo, nós não vamos entrar no esquema da religião, nós vamos estar ligados à videira verdadeira, que é Cristo. Nós seremos uma figueira frutífera, nós seremos uma oliveira verdadeira e não uma oliveira brava, né? Duas coisas que podem ter acontecido, né, para essa figueira, né, nesse sentido, né? Primeiro, uma doença, né? Ela pode ter tido uma doença e isso impediu dela frutificar, né? E uma outra coisa, né? A figueira, ela poderia ter voltado ao seu estado selvagem. Então, na vida da igreja, cuidado, aquele que está em pé, cuide para que não caia, porque podemos voltar a um estado selvagem, ou seja, começamos no espírito, terminamos na carne, ou nós podemos ter uma doença, ou seja, uma alteração biológica. Muitas vezes nós temos uma alteração na nossa vida espiritual, né, que é pior do que o vírus Covid, porque isso vai implicar na nossa eternidade, né? Então, seria isso. Que Deus abençoe a todos, né? E logo, logo nós vamos anunciar, né, o nosso novo estudo, tá bom? Mas no próximo domingo nós com certeza teremos um novo estudo. Então não perca. Deus abençoe a todos.